A Grande Babilônia ela é o resultado de todas as más obras dos homens, quando eles começam a trabalhar sem fim, em uma revolução, realmente, coisa que vai revolucionar, que vai alterar o mundo, industrial, contra os mandamentos de Deus, contradizendo os mandamentos de Deus, seguindo ordenanças de homens ímpios, ou homens ímpios, gerando um esquecimento total de Deus e do que Ele ordenou para o povo. Isso se iniciou na Torre de Babel. Por isso que Deus chama a Grande Babilônia de mãe de todas as abominações da terra. Então ali seria a primeira revolução industrial que os homens começaram a fazer. Agora veja bem, nessas aulas que vocês devem assistir, vocês vão ver professores seríssimos falando sobre a Revolução Industrial e eles vão visualizar a Revolução Industrial a partir de 1800, mais ou menos 1800. Alguns pegam antes. Eu assisti 4 vídeos super importantíssimos, podem assistir. Vocês não vão perder nenhum minuto sequer. Vai ser muito útil para vocês. Assim como aprender sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o assunto está relacionado com a Revolução Industrial, e não se perde nenhum tempo sobre isso quando você vai estudar a Bíblia, vale a pena assistir esses vídeos que eu vou indicar. Então, eles enxergam a Revolução Industrial em 3 fases, começando ali por 1800, vai pegar ali a parte da lã, a parte do carvão mineral, aonde vai se gerar a construção de máquina a vapor, aonde vai acelerar a produção. E aí um mundo de impiedade vai ser desencadeado. Eles mesmos falam, eles não falam nessa linguagem, mas eles falam da escravidão, dos longos turnos de trabalho, aonde vai começar o capitalismo, a burguesia vai tomar conta. Eles têm até um dito que diz: o rei reina, mas quem manda é a burguesia. Quem tem dinheiro, quem tem capital, vai começar a ter poder sobre os maquinários e vai pegar as pessoas, desterrarem ela e vai obrigar elas não têm mais nada a não ser o trabalho das mãos. E elas vão ser obrigadas a fazerem trabalhos nas máquinas, gerando pouco emprego. Quanto mais máquinas, menos emprego. E as mulheres, as crianças, todas elas vão ser envolvidas nesses empregos, sabe? Ou seja, é uma escravidão terrível. E os homens vão produzir e se esquecem de Deus. Tudo isso que eles falam nas 3 fases da Revolução Industrial teve origem, agora eu abri aspas, né? Teve origem no passado. E isso está sendo tratado em Apocalipse 18. Isso é importante compreender, muito importante. E aí, depois da fase da produção de lã e dos maquinários que agora começam a produzir mais, a máquina a vapor, aí entra a parte do ferro, onde vai ser criado trilhos de trem, sabe? Ali as nações vão começar agora a se unir cada vez mais. E aí entra a era do ferro com mais poder e começa. Aí depois as fases, né? As outras fases da Revolução Industrial. Vem primeiro lã, as construções de máquina a vapor, as escravidão, sabe? O capitalismo começa a crescer, e aí depois vem a era do ferro, não que não existia antes, é que agora máquinas vão ser produzidas e fazerem máquinas, aí entra a energia e a luz, o mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo completamente ímpio e é uma grande Babilônia. Eles mostram que teve origem nesse ponto, certo? Perfeito, isso daí está certinho. Só que quando você cai na Bíblia, Deus vai te ampliar muito mais as coisas e você vai ver as fases da Revolução Industrial antes, já lá na Torre de Babel. Entende, irmãos? Como que eu sei disso? Apocalipse 18. Então, muitas frases que as pessoas liam quando leem e não davam menor atenção, agora elas vão ganhar um sentido pleno. Por isso, o Apocalipse 18 não são frases jogadas ao vento. Apocalipse 18 é uma compilação das Escrituras, onde Deus começa a trabalhar com precisão, contexto e intertexto. Irmãos, é muito importante. O contexto de Apocalipse 17 é o Apocalipse 16 e o 18, o contexto imediato. E no Apocalipse 18, Deus trabalhando com intertexto. Intertexto, assim, em poucas palavras, é quando alguém se utiliza de um texto pré-existente
e ali está comentando sobre, ou concordando ou discordando. Isso é intertexto. E o Apocalipse, na verdade a Bíblia toda é assim, mas o Apocalipse 18 ele é muito nítido, porque ele começa a te mandar para Ezequiel, para Isaías, para Jeremias, para o livro da lei, e textos sobre textos, está falando de textos existentes, são intertextos. Ali começa a clarear um monte de coisas. Claro que vai ter pontos de interrogações que vão surgir inicialmente, mas depois eles vão ser esclarecidos. Irmãos, isso é muito importante. De novo, a Grande Babilônia, embora está falando de uma cidade que reina sobre os reis da terra e todas as coisas de Apocalipse 17, essa cidade não chega de uma hora para outra. E ela, embora ela está sendo falada como a grande cidade no singular, pode ver que ela é mãe, tem suas filhas, e as filhas são as cidades das nações hoje. E essas cidades das nações, elas não chegaram a ser de repente. Nós nascemos nessa geração praticamente, mas precisou de muitos homens e muitas pessoas trabalhando nas fases da Revolução Industrial no passado para que houvesse esse mundo de hoje. E Deus está mostrando para a gente que isso teve origem na Torre de Babel. Irmãos, isso é incrível. Olha, isso é assustador. Pode ver, presta atenção nas referências de Apocalipse. Não tem como ler Apocalipse 18, vamos fazer isso em outro estudo, continuação desse. Mas olha Apocalipse 17, ela tem um mistério escrito na testa. Mãe das mistério, aí está escrito mãe das Babilônia Grande, mãe das abominações da terra. Ela é mãe e tem suas filhas. Vocês sabem qual é a visão que predomina, né? Mãe e as filhas, né? Mãe é a Igreja Católica e as filhas a Igreja Evangélica. É isso que você já deve ter escutado. Essa é a visão extremamente pobre, muito pobre. Tem várias visões, eu não quero falar sobre elas agora. Mas pode ver que nesse ponto, irmãos, está falando, existe a palavra mistério e a palavra Grande Babilônia, certo? Aonde nós vemos essas palavras? Quando nós vamos estudar Daniel, você vai ver que Deus ali deu um sonho para Nabucodonosor. Esse sonho, o primeiro sonho, que ele se encontra no livro do profeta Daniel, foi dado não para Daniel, mas para Nabucodonosor, e é uma estátua que resume tudo. Vem a pedra, bate nos pés da estátua e tudo se desfaz. Daniel entendeu, Deus mostrou qual que era o sonho para Daniel, não foi Nabucodonosor que falou, e Daniel deu a interpretação, e por causa disso Nabucodonosor creu, inicialmente, né? Ele creu. Mas o que acontece? Nesse sonho, a cabeça da estátua, ela é a Babilônia. E aí você começa a entender o porquê que Deus não pegou o Egito e a Síria antes. Por que ele quis pegar pela Babilônia? Irmãos, tudo tem um sentido, e um sentido lógico. A cabeça, aquela imagem toda, ela forma uma imagem de um homem, certo? Ali é a imagem do oitavo rei, o anticristo. Pode ver que a pedra bate nos pés da estátua e tudo cai somente quando a pedra bate nos pés da estátua. E essa é a segunda vinda de Cristo. Não é a primeira, é a segunda vinda de Cristo. Então é uma visão panorâmica. Daniel entendeu ali. Ele só tinha até aquele momento, só aquelas visões. Mas depois que Deus desdobrou para eles as outras visões, ele compreendeu muito mais. Mas mesmo assim, ele não pôde compreender tudo. Pode ver no final do livro que Deus fala com as palavras. Ele compreendeu até certo ponto e depois não sabia mais como resolver a questão. E aí Daniel diz que as palavras estariam seladas até o tempo do fim. Vai, Daniel, sela as palavras do livro ficarão seladas até o tempo do fim. Estou falando com as minhas palavras, né? Estou fazendo a paráfrase. Em Apocalipse, Deus trabalha semelhantemente com João e disse para João: não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Daniel, cele as palavras desse livro, porque são para o tempo do fim. João, não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Nada está mais selado. Não tem mais nada selado. Se nós não compreendemos, é por culpa nossa, é por falta de estudar. Mas nós temos todos os recursos e até a história do mundo desdobrada na nossa frente para a gente compreender as coisas.
Entende, irmãos? Então, aquela estátua revela muito mais coisas do que nós imaginamos. Enfim, aquela estátua ela tem a cabeça, a mentalidade babilônica, e os pés da estátua é o resultado final. Ou seja, a Revolução Industrial começou lá com Nimrod, no tempo, naquele primeiro momento, né? E termina lá no Apocalipse. Ali é o resultado de todas as obras ímpias dos homens que começou ali, com Nimrod. Pode ver que Nimrod é a primeira tipologia do anticristo e a primeira revolução industrial que Deus teve que parar para depois deixar ela retomar a edificação daquela torre de Babel, daquela Babilônia. Irmãos, o resultado daquilo é isso que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo maluco. Eu estou usando o aparelho aqui de celular para falar com vocês. Isso está sendo transmitido do outro lado do mundo para várias nações. Vocês estão vendo isso através de internet, computador e poderia até ver em tempo real. Tudo bem, estamos usando desses recursos, mas isso tudo vai ser removido desse mundo e não vai existir no milênio, porque tudo isso faz parte da grande Babilônia. Eu estou dentro desse carro. Para esse carro ser construído, almas foram ceifadas no passado. Eu estou usando esse celular. Esse celular, na mão hoje dos homens, é a perdição. O mundo está aqui nesse celular Esse mundo é a grande Babilônia, irmãos. Pode ter certeza. Existe uma cidade? Existe. Existe o outro lado das coisas? Existe. Mas eu estou falando isso baseado no que eu compreendi de Apocalipse. Eu não compreendi sozinho, eu compreendi com o irmão Daniel. Vocês não conhecem, mas vocês vão conhecer, porque é para lá que eu estou indo, na casa do irmão Daniel. Vocês vão conhecer esse irmão, hein? Vai ver eu estudando junto com ele. Falei um pouco com Israel também e com o irmão Pedro. Então, irmãos, isso eu não compreendi sozinho, isso eu não compreendi agora. Essas peças Deus foi dando de pouco a pouco. São coisas incríveis. Agora, para vocês compreenderem isso, vocês vão ter que assistir o vídeo que eu vou deixar na descrição. Assista os vídeos e depois eu vou mostrar na palavra, vou mostrar através da continuação desse vídeo e em outros vídeos que eu vou fazer no Brasil, se Deus quiser, usando o mapa, usando todos os recursos que Deus der para a gente usar, as fases da Revolução Industrial, que começa lá na Torre de Babel, na Babilônia, e termina lá no Apocalipse. E aí vocês vão entender o porquê que Deus está falando dos homens que se enriqueceram com todas as coisas que a Babilônia, a grande Babilônia, fazia. Vocês vão compreender o porquê que Deus está falando contra aquelas pessoas que que estão nos mares, fazendo as suas negociações. Irmão, tudo isso tem um sentido incrível, pleno, e você pode até visualizar isso nos vídeos desses homens que não têm o Espírito Santo, mas por estudarem a história, eles compreenderam o porquê que a Inglaterra ela teve capital para praticamente dominar o mundo naquela época e começar a Revolução Industrial, por causa das suas negociações. Mas a Bíblia, ela pega e abre um contexto, ela desdobra muito mais as coisas literais e as espirituais. Então é tremendo, irmãos. Agora, para eu fechar o estudo,